Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, Pai, entregamos neste momento nas Tuas mãos, Senhor, este momento, este ambiente, Senhor, Pai. tudo que vai ser conversado aqui, Senhor, tudo que vai ser apresentado aqui, que este podcast, Pai, ele não seja apenas um podcast, mas que seja sementes espirituais para alcançar almas, para penetrar no coração das mulheres que necessitam aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor deu para mim, o Senhor deu para minha amiga Lilian. E esse transbordar, Senhor, o Senhor, nós queremos compartilhar. Então, que aqui seja um momento, Pai, que nós venhamos compartilhar para ajudar outras mulheres a vencer as maiores batalhas como nós vencemos no Senhor. Amém. Então, que o Senhor venha, Pai, toma este lugar nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, este podcast, este trabalho, todas as pessoas envolvidas que estão aqui neste lugar, nós entregamos tudo nas Tuas mãos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, mulheres da fé. É uma alegria ter você aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal e do nosso momento aqui, Mulheres da Fé. Eu sou a Daile Malaquias, sou pregadora da palavra, sou serva, sou ministra da palavra do Senhor, sou mãe, sou filha, sou uma mulher que tem para compartilhar de tudo o mais lindo que Deus fez na minha vida. Então aqui é o momento. E hoje eu trouxe junto comigo uma amiga, uma querida amiga, que também é pregadora da palavra. Eu quero apresentar para vocês Lilian Santos. Um prazer estar aqui. Prazer é meu. Uma bênção muito grande, né? Poder dividir esse momento das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Verdade. Esse, na verdade, é um momento especial, tanto para mim quanto para ela. Somos mulheres que temos testemunhos, nossa vida. A nossa vida é um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez, as nossas maiores batalhas, as nossas lutas, as nossas conquistas, que foi o principal, né? Que é a presença do Senhor, como que nós sucumbimos a todas as nossas adversidades. Então eu estou aqui com ela agora, nós vamos conversar, e o tema de hoje é sobre as mulheres que oram. Mulheres que oram e intercedem por diversas causas. É isso aí. Daile, eu quero te agradecer pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando do nosso Senhor Jesus, né, do nosso Deus. E esse tema que é tão abrangente, né? Exato. Como é importante. Eu sou resposta de oração, né? Quem sabe quem está em casa está pensando, mas o que é oração? A oração é a comunicação com Deus. É um diálogo com Deus, né? É uma forma pessoal e íntima que eu tenho com o Senhor. E eu sou resposta de oração. Nós somos em 5 mulheres na minha casa, né? A minha mãe teve 5 meninas. Coitado do meu pai. 5 mulheres. 5 né? mulheres. Imagina. E minha mãe sempre uma mulher de oração, de fé. E teve uma época da nossa vida que passou um vento lá em casa, né? Nós sempre fomos criadas ali no evangelho, na igreja. Mas passou um vento e a gente, quem não estava muito firme na rocha, nós saímos da igreja. As 5 mulheres. Minha mãe ficou ali na oração. Sim. Não, a tua mãe se manteve de pé. Se manteve de pé. Glória se a manteve Deus. de pé. Uhum. O meu pai também se afastou. Então, ela era sozinha naquela casa. Ah, que estava intercedendo pela casa. Sim, em todo o tempo. E ela permaneceu. Perseverou, né? Perseverou. Minha mãe hoje já dorme no Senhor, mas eu sou fruto das orações da minha Glória mãe. a Deus. E o Senhor havia falado para ela perseverar na oração, que ele ia trazer uma por uma. E assim o Senhor fez. Que tremendo. O Senhor fez, trouxe de volta. Meu pai também já dorme no Senhor, mas também teve um reencontro com Deus. Então, quão importante é a oração, né? Nós vivemos, né, a oração. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes, que ele fala que a oração não é poderosa é o Deus da oração. Que nós fazemos a oração, né? É que a oração, ela é a chave, né? Sim. Ela é a chave que nos faz, assim,
nós entramos num outro plano. Sim. É isso que muita gente não tem esse conhecimento. Exatamente. Dessa mudança, dessa transformação, né? Como a Lilian mesmo está dizendo. Olha isso, 5 filhas e o esposo saíram da presença do Senhor. Sim. Mas uma mulher de pé. Isso. Que tremendo esse testemunho. Uma mulher de pé fez a casa toda voltar? Sim, a casa toda voltar. Todas as irmãs voltaram para a presença do Senhor. Para a presença do Senhor. Então, esse é o poder, né? A gente deve seguir o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, né? Com toda súplica no Senhor. Sim. Então, em todo tempo. Quem sabe alguém está pensando, poxa vida, mas eu não sei orar. Como é que ora? Né? E o conselho que eu deixaria para você é que você deve ser sincera. Orando com sinceridade. Com sinceridade. Né? Porque Deus sabe quem somos, exatamente. O que somos, Sim. De que maneira vivemos. Ele sonda o nosso coração, sim, ele e sabe o que fazemos, sabe tudo. Então não tem uma regra. Não tem existe. Um protocolo, né? Não. Assim, que nem esse e-book, né? Eu lancei um e-book justamente assim, dando a direção. Por quê? Eu ouvia muito isso das mulheres. Eu quero começar a orar. Eu quero ser uma mulher de oração, mas eu não sei por onde começar. Sim. Exatamente. Mas é exatamente como você está dizendo, Lilian. A oração, ela é um derramar. Sim. Você vai com sinceridade e se derrama para Deus. Mas muitas vezes tem muitas pessoas que têm até essa dificuldade de ter essa sinceridade, né? Então, nesse e-book que eu falo sobre o manual da oração, é justamente porque no começo, talvez, eu também tinha essa dificuldade. Eu perdia, né, dispersava, e eu comecei assim, eu percebi que essa entrega, é uma entrega sincera. Sim. Você começa se entregando, falando a verdade. Quando você vê, você está envolvida na oração, né? Verdade. Quando eu comecei nessa questão da oração, eu lembro assim que era muito difícil, né? Porque a gente não sabe nem como começar. Exato. Então você começa orando e você vai... Mas tem um momento ali, depois de alguns minutos, que a sua entrega é total. Exatamente. Entendeu? Ali caem as máscaras, né? Ali, Deus, sou eu. Sou eu sou assim, Deus. Verdade, isso, né? a nossa verdade. A nossa verdade. É eu entrar no quarto, fechar a porta, se derramar diante do Senhor. Então, não tem um protocolo, não tem um script, não tem um passo a passo. Seja você e fale aquilo que está no seu coração para o Senhor. E ele não está surdo. Exato. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir. Ele está ouvindo a nossa oração. Ele ouve toda a oração. Sim. E também é importante a gente trazer hoje, né, para esse tema da oração, justamente essa questão. As pessoas, elas estão passando por uma adversidade, né? E aí ela começa a orar. E aí o automático da pessoa, assim, o que é normal é a pessoa achar que a resposta vai vir imediata, exatamente. E Deus, ele pode ser que aconteça de imediato, mas muitas vezes não acontece de imediato. Sim. E é aí que entra a perseverança em oração, aguardar a resposta dele, né? E não desanimar e não sair da presença de Deus por isso, porque a resposta não está vindo. Então, eu acho isso também muito importante, justamente a gente orientar essas mulheres. Então, o que acontece? Eu também tive um período na qual eu entrei em oração, me derramei com essa verdade toda, e os meses foram passando e eu sempre na mesma causa. Nada acontecia. E nada acontecia, exatamente. Mas é como você falou, Lilian, exatamente como você falou, Deus, ele não é surdo, ele ouve tudo, tudo está no tempo dele. E só que, o que eu passei a entender? Que não era o meu tempo, era o tempo de Deus, né? Então, Deus está ouvindo, Deus está fazendo. A gente está ali dentro da situação, mas tem o propósito dele, tem a hora certa. E o importante é a perseverança quando não tem resposta.
Uma das maiores dificuldades do ser humano na atualidade é o esperar. Ninguém quer esperar. Não. Você não quer esperar o ônibus. Até para Exatamente. você Ainda mais esperar um delivery, uma comida. Ninguém quer ficar esperando, gente. Ninguém quer esperar. É uma luta, né? Exato. É uma questão da atualidade, né? Que tá acontecendo. Tudo tá muito não só rápido. com as mulheres, mas Exato, também com os tudo. homens. É. Então, nós temos essa dificuldade. Só que Deus não trabalha no nosso tempo, Não. né? Ele tem um outro tempo e tem a maneira dele trabalhar, porque ele trabalha através do processo da espera. Exatamente. Da espera. É. Então, assim, ou Deus vai falar sim para sua oração, ou ele vai falar não, É. ou ele vai ficar em silêncio, ou vai te dar um aguarde. Sim. E esse aguarde é o esperar, o silêncio é esperar. É esperar. Deus não vai, em todas as nossas causas, resolver aquilo de imediato, Exato. né? Até porque nós precisamos ser aperfeiçoados, É. né? Lançando sobre ele toda a ansiedade. Ninguém lança ansiedade uma vez numa outra pessoa e já fica livre. Você vai, Exatamente. é um trabalhar. É um né? trabalhar, exato. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Filipenses 4, 6, 7, que fala justamente isso. Mesmo sem resposta imediata, a oração guarda o coração. Então, assim, esse versículo, ele fala muito ao nosso coração justamente isso. Mesmo sem resposta imediata, né? Então, já o próprio Deus está dizendo, né? É o tempo dele, não é a nossa, não é... a gente não pede e já acontece. E aí, nesse processo, é onde muita gente não consegue aguardar em Deus, Sim. né? E acabam buscando outros caminhos e se perdendo, né? Tomam decisões Lilian? que depois se arrependem, Exato. né? Porque a rebeldia, ela tem um preço, né? Sim. Você não esperar e tomar suas decisões. Exato. Então, é importante. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que orai sem cessar. Orar sem cessar. Então, é em todo o tempo. Exato. Nós lutamos hoje na questão chamada tempo. Ninguém tem tempo para nada, não é? Há um roubador de tempo do nosso tempo na nossa geração. A tecnologia, ela é boa, mas ela rouba nosso tempo. Rouba muito. E se você deixar, as redes sociais te roubam tempo, Sim. né? Os afazeres domésticos te roubam tempo, o trabalho, a sua profissão. Então, você tem que priorizar. Exato. Porque se você se deixar levar, né? As mulheres... As mulheres da Bíblia, elas tinham seus afazeres também. Com certeza. Entendeu? E não tinha máquina de lavar roupa. Era na beira do rio. É verdade. Não é? Então, assim, elas tinham que também se priorizar. Sim. Né? Elas tinham as suas demandas para aquela época. Exato. E nós também temos a nossa. Então, temos que tomar cuidado com a questão do tempo. Do tempo. Isso. É importante a gente, né, estar falando sobre o tempo da espera. Eu mesmo, assim, um testemunho na minha vida muito forte. Eu estava vivendo, né, uma situação na qual eu acho que eu fiquei, assim, 2 anos orando por uma causa. Então, isso, mulheres, é muito importante que vocês entendam. E assim, pega essa palavra para você, tá? Como um incentivo de perseverança. Por quê? Eu fiquei orando por uma causa, justamente assim, tinha o nome, a causa tinha um nome, ela era direcionada para uma situação. E aí Deus, ele veio com a resposta, mas ele veio depois de 2 anos. E quando Deus veio com a resposta, não veio da forma como eu pedia, veio muito melhor do que eu pedia. Glória a Deus. Glória a Deus, foi glorioso. Então, Deus trabalha dessa maneira, né? Com coisas que não estão ao nosso alcance, não estão à nossa imaginação, né? E então, quando Deus ele atendeu o meu pedido, foi de uma forma assim, como eu não estava esperando, não era o que eu pedia daquela forma. Porque ele faz além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pede, né? Sim. A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente não sabe pede mal, pedir. Exatamente. Aí vem Deus, você tá pedindo ali, mas aí ele sempre nos surpreende, isso, né? Exatamente, porque fala, né? Em Mateus 7 diz, né? Pede e recebereis. Isso. Então, assim, eu pedi, eu recebi, mas da forma dele, do Senhor, porque a forma como eu pedia não estava tão perfeito como ele Glória fez. A Deus. Né? Então é isso que é importante, essa mensagem que nós, eu e a Lilian, de comum acordo, nós queremos assim dar essa
ênfase, essa orientação sobre o poder da oração, o valor que a oração tem. É verdade, Daily. A Bíblia fala assim que nós não devemos ter essa causa da oração como um deselo, como algo... A gente tem que ter zelo. Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, diz isso, que nós devemos ter zelo. Então, você tem que priorizar esse momento. Porque senão, se você deixar se levar, você vai ter outras demandas, né? E o que vai gerar resultado para a sua vida não é o seu fazer ali, sem a direção do Senhor. Você precisa ter um direcionamento do Senhor. E isso vem através da oração. Isso. Quantas pessoas hoje que nós vemos que são ótimos profissionais, mas não são bem-sucedidos, né? Não tem aquele êxito nas suas tarefas, seja no campo profissional, no familiar, porque faltou com zelo na oração. Não soube esperar, aguardar. Como você disse, que Deus fez perfeito. A resposta do Senhor sempre vai vir perfeita. Exato. Nós que somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Deus então, a resposta dele não pode ser imperfeita. Amém. Deus não tem uma resposta imperfeita, porque Ele é perfeito. É verdade. Então, Lilian, o que eu percebo hoje? As mulheres, a mulher atual, né? Ela tem que dar conta da família, do casamento, dos filhos, da vida profissional e da saúde, né? Que ainda tem que... Eu até fiquei cansada. Bem isso, né? Que ainda a saúde ainda exige, né? Sim. Academia, caminhada, tudo que envolve o dia a dia. E aí, qual é a reação da mulher hoje em dia, né? Diante de um problema. Exatamente. É a murmuração ou a oração. Porque hoje em dia tem muitos grupos de WhatsApp, né? Reunindo muitas mulheres, que dá a impressão que, assim... O papo principal é cada uma reclamando. A reclamação. Exatamente, a reclamação. É mais fácil reclamar, né, do que orar. Hoje em dia, então, que você pega o WhatsApp, você só some o botãozinho e começa a gravar áudio para sua amiga. Você não sabe o que aconteceu. Exatamente. E pá. Né? Vai. Exatamente. Destila todo ali. Né? Só que aquilo não vai te trazer resultado. Não, nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho importante, nós temos que ter amigos, amigas, né? Nós temos que ter um João para reclinar a cabeça, nós temos que ter um Pedro que toma a nossa causa, entendeu? Exatamente. Nós temos que ter, mas nós temos que ter o equilíbrio, né? Porque é muito fácil hoje em dia. Eu ligo para uma amiga, eu desabafo com ela, eu jogo nela, tudo, né? Mas eu não lanço diante do Senhor. Não, e aí não tem a solução da causa. Sabe uma coisa que marcou muito a minha infância? Era que nós vimos de uma família pobre, humilde, e quando nós fazemos a dispensa do mês, a despesa, melhor dizendo, né, em alguns lugares foi uma feira do mês, meu pai, quando nós chegávamos em casa, colocava o alimento sobre a mesa e ninguém guardava o alimento antes de orarmos e dar graças ao Senhor. Que bênção. Entendeu? Então, alguns valores se perderam. Exato. Nós não íamos ao médico sem antes sair de casa sem uma oração. Olha, entendeu? Que tremendo. E hoje em dia, o que a gente faz? Vai pro médico, pro pronto atendimento. A gente não faz uma oração. Não faz uma oração antes de sair. Nossa, não Lilian, fala com o que Senhor. Importante, exatamente. E olha só, que importante abordar esse zelo, esse cuidado, né? Que nós temos que ter tudo antes da gente sair de casa, entregar para Deus o que vai acontecer, né, na rua. Exatamente. Isso é muito, muito tremendo mesmo, esse zelo, essa reverência, né, com o Senhor. Então, essa questão da murmuração, exato, da murmuração versus oração, que era, assim, o que eu queria hoje colocar muito aqui, assim, na nossa conversa, exatamente isso. Parece que a murmuração, a reclamação delas hoje em dia se tornou um troféu, sabe? Parece que quem está com mais problema... Isso, exato. Tem um troféu. Quem está com mais problema a que mais, assim, se destaca ali no grupo das mulheres. Mas o que acontece com isso? A murmuração, ela movimenta o céu, ela te desfavorece, ela movimenta o céu contra você. Já a oração, ela movimenta o céu ao teu favor. Exatamente. Então, através da murmuração, você pode ali no grupo,
né? Pode estar para o grupo, você pode estar em evidência, né? Mas diante do Senhor você não vai ter respostas, né? Sim. As mulheres não têm, as mulheres não, né? As pessoas. As pessoas. Exato. Nós não temos a resposta necessária, porque ela vem de Deus. Então, o meu conselho aqui, eu junto com a Lilian, o conselho para vocês, mulheres, quando você entrar num grupo e imediatamente você já está naquele automático de começar a reclamar, a murmurar, eu tô com problema nisso, muda tudo, muda essa chave, muda agora essa chave, né, Lilian? Sim. Muda essa chave, já muda esse hábito, vai para o teu quarto. Se você está num ambiente que você não tem o teu secreto ali com o Senhor, faz você uma oração, silencia, sabe? Silencia, suporta nesse momento o problema, porque é no silêncio também que Deus vai agir. Sabe, quando você está nessa situação de desespero, né, de murmuração, de reclamação, quando você silencia, você já chama a atenção de Deus. Exatamente. É um exercício, né? Isso. É um exercício diário que nós temos que fazer. Exato. Isso vem da humanidade. Lá o povo, né, tinha saído do Egito, estava reclamando, né, para Moisés que não tinha o pano, aí, enfim. Isso não faz parte do ser humano. Mas antes de contar para a amiga, antes de falar para alguém, antes de fala com o Senhor, né? Fala com o Senhor. Eu passei por uma experiência o ano passado, Dairi, que eu não podia contar para ninguém, porque eu estava com um laudo médico, com uma lesão no meu útero, com células malignas, né? Uma lesão com alta celularidade para malignidade, uma suspeita para câncer. E eu não podia, naquele momento, amedrontar as pessoas, né? As minhas irmãs, a gente pensa nas pessoas mais próximas, as amigas. Então, eu fui para a oração. Eu e meu esposo, nós fomos para a oração. Glória a Deus. Entendeu? Então, levou um tempo. Claro que nós precisamos de intercessores, e a intercessão é importantíssima, né? Mas, primeiro, nós colocamos aquele laudo diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Né? Depois, resumindo aqui, passei por uma cirurgia, depois veio a biópsia negativa para câncer, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas, o primeiro... a primeira reação. O primeiro movimento. Claro que você fica desesperada, porque faz parte de nós. Com certeza. Ficamos com medo? Ficamos. É uma emoção que Deus colocou em nós. Um medo, né? Ele é bom, né? Mas ele tem um limite. Exato. Apesar do seu medo, você tem que confiar no Senhor. Então, a minha reação foi contar para meu esposo e levar em oração diante do Senhor. Né? Pro primeiro, né? Pro primeiro. Que é o Senhor. E foi o que me trouxe resposta, que me, né? Sim. Graças a Deus, o Senhor, eu creio que o Senhor impediu ali, me curou. E então esse é um conselho que eu deixo para as mulheres. Porque foi direto na fonte, Pegou né? um laudo, vai na fonte, apresenta para Deus. Apresenta o Senhor. Tá com um problema dentro da sua casa, antes de você sair reclamando para a sogra, para a mãe, para não sei quem, apresenta para o Senhor e persevere aquilo. Né? Eu tenho amigas que são intercessoras. Né? Às vezes, quando eu vou ministrar, eu aviso: olha, vou ministrar, preciso de oração. Deus procura em nós um sentimento de intercessores. Deus procura intercessores. Lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 22, Deus vai dizer assim, lá no finalzinho do versículo, lá pro 30, 31, que ele estava procurando, que ele ia destruir aquela nação, que ele estava procurando alguém que estivesse na brecha, alguém que estivesse na proteção. Meu Deus. E ele não achou ninguém, não achou um profeta, não achou um sacerdote. A nação estava toda corrompida. Então, Deus procura os intercessores. Sim. É claro que nós levamos primeiro em oração e depois aos intercessores, as pessoas certas. O nosso mal é esse, que a gente conta para as pessoas erradas. Exatamente. Olha, você pode contar nos dedos aí, que eu tenho certeza que de 10 pessoas que você conta o seu problema, 1 ou 2 no máximo vão orar por você e apresentar essa causa fielmente diante do Senhor. Sem contar, né, o conselho que vem totalmente, né, do coração fora humano. Da palavra. Fora da palavra, exatamente. Né? E pode vir um conselho aí que você compromete a tua vida, né? Sim. E a tua jornada, né, digamos assim. Sim, porque infelizmente as pessoas... A bênção do Senhor, ela passa por pessoas, né?
Mas o inimigo da nossa alma, ele também vai usar pessoas. Exato. Então, cuidado com o conselho que você está escutando. Porque gente frustrada quer que você se frustre também. Exatamente. Entendeu? Sim. Que gente curada cura, mas gente frustrada vai tentar te frustrar também. Vai tentar te frustrar, exato. Hoje em dia, o que está acontecendo com as pessoas? Elas consideram a honra vinculada com conquistas. E principalmente as mulheres, né? Assim, eu casei, ela acha que ela é uma mulher honrada porque casou. Ela é uma mulher honrada porque se formou e tem um diploma. Ela é uma mulher honrada porque teve um filho. E ela só passa a acreditar que ela é uma mulher honrada a partir das conquistas. Mas não é assim que Deus nos vê, né? Deus nos vê no secreto, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A mulher que não tem diploma, a mulher que é dona de casa, a casa dela é a honra dela para Deus, né? Ela está honrando, fazendo o almoço, preparando o almoço para a família. Ela está honrando ao Senhor, cuidando dos filhos, com zelo, educando, exatamente, ensinando a palavra. Valores morais. É muito importante nós colocarmos aqui essa questão da honra, porque eu me deparo muito com mulheres aguardando uma conquista para se sentir honrada. Só que Deus, ele honra a gente no secreto. Não é através de um título, né? Não é através de um diploma. E é isso que está acontecendo. A mulher ela se desvaloriza. Só que Deus, ele está vendo tudo no secreto. Ana mesmo, na Bíblia, né? Ana, a mãe do profeta Samuel, ela foi honrada diante da perseverança, no secreto. Porque ela não murmurava, ela não reclamava, e ela, na perseverança, Deus vendo no secreto, a recompensa foi o seu filho, o profeta Samuel. Então, isso é muito importante, nós compartilharmos com as mulheres o quanto nós temos valor, sendo donas de casa, sendo mãe, né, sendo auxiliadora na igreja, não importa dentro da igreja o seu cargo, se você está ajudando na limpeza da igreja, Deus está vendo, Deus está te honrando. É verdade, Dani. Por isso que tem muitas mulheres hoje em dia que estão infelizes. Exato. Porque associam a sua alegria, a sua felicidade, a sua plenitude completa, exatamente, né, com algo a ser conquistado. Então, enquanto eu não realizo, ou enquanto eu não me igualo, a comparação, né? A comparação com uma outra mulher ou com uma outra pessoa, ela vai te gerar uma frustração. Exato. E Deus tem, para cada pessoa, ele tem um plano e tem um propósito. Exato. Deus sempre vai nos colocar num determinado lugar, seja ele geograficamente, né? Numa área, num local, dentro de uma empresa, dentro de uma família, com um propósito. Deus não coloca a gente à toa. Eu não estou aqui à toa com você. Exatamente. Tem um propósito. Assim é a mulher dentro do seu lar. Essa família que você está constituída, você não é mãe do seu filho por acaso. Aleluia. Entendeu? Exato. Você não casou com esse homem, eu sei que às vezes é difícil, né? Esse é um turrão aí que você está enfrentando. Não foi à toa. Tem um propósito. Tem um propósito. Às vezes até está passando, né, uma dificuldade, uma adversidade no casamento, mas tem um propósito. Quantas mulheres que ao se comparar com outra, desistem dos seus casamentos, né? Às vezes a pessoa ela está com um problema de vício, né? Nas drogas, no álcool, na pornografia, está com dificuldade no seu relacionamento e ela desiste, porque ela fica se comparando, né? Então eu vou estar melhor sozinha, porque a fulana está sozinha. Nossa, isso acontece, isso está acontecendo muito. Muito importante mesmo trazer esse exemplo. O que mais eu vejo hoje em dia é exatamente isso. Você constituiu uma família, Deus te deu uma família, mas você está passando por um processo, né? Como esses exemplos que a Aline acabou de dar. Mas a desistência é mais fácil, né? Desistir é mais fácil, né? Unir aquelas que de repente estavam até ali influenciando nessa decisão de separação. Mas então é isso que é importante você, mulher, entender.
eu não sei qual que é o motivo da sua dor. Eu não sei qual é a sua dor, mas tem um Deus que sabe. O Deus Todo-Poderoso, ele sabe o que você está passando. Então, às vezes, você está passando por um problema no seu casamento, vícios, filhos, marido, pornografia. Eu não sei qual é o seu problema, só que Deus sabe e ele é o único que pode te ajudar. E Deus, ele vai te ajudar dessa maneira, através da palavra do Senhor, através da intercessão, através da oração. E é como a Lilian mesmo está dizendo, não vai dividir isso com a amiga que estava ali te influenciando, né? Porque a gente sabe que isso é muito comum. Abandona essa família, abandona esse marido, né? Sim. Abandona. Isso é as coisas assim naturais, mas Deus, ele trabalha no sobrenatural. Então, se hoje você tem um casamento que aos teus olhos você não consegue enxergar, né, um marido abençoado, um casamento abençoado, Deus, ele trabalha justamente nessa causa, no sobrenatural. E é através da perseverança, é através da sua constância em oração que você vai conseguir o milagre. O milagre, ele só chega através dessa perseverança. Então, é por isso que é muito importante o que nós estamos conversando aqui hoje, para as mulheres que estão passando por um problema. Uhum. Eu até tenho, assim, um meu testemunho, né, de perseverança, igual eu achei muito tremendo, né, o que a Lilian trouxe aqui pra gente, quando, olha que tremendo, isso que incrível, levem isso para a vida de vocês. Ela pegou um laudo, ela dividiu com o marido e apresentou para o Senhor. Sim. Isso é incrível. O meu testemunho também foi assim, não foi o laudo, né? Mas foi numa situação, numa causa. Meu casamento. Eu me converti antes do meu esposo. Uhum. Meu esposo ainda não era convertido. E aos olhos humanos, porque é assim, né, Lilian? Aos olhos humanos, ele era aquele improvável. Causa perdida. Causa perdida. Exatamente, causa perdida. Ele é o improvável, aquele que todo mundo olhava e achava impossível que Deus ia alcançar. Mas eu perseverei em oração e eu apresentava, ao invés, como nós estamos conversando, ao invés de chegar para alguém e dizer, olha, eu estou passando isso no meu casamento, o meu marido eu não aguento, eu quero que o meu marido também se converta e ele não quer, né? Ele não quer ir para a igreja comigo, né? Não é que rejeitava Deus, né? Imagina. É que não é por força nem por violência, Exato. né? Mas pelo Espírito. Exatamente. Mas o que eu fiz? Eu não desisti. Sim. E o principal, eu não fiquei compartilhando com ninguém. Eu não compartilhava nem com a minha família, nem com amigos, né? Com amizades. Porque se a gente faz isso, né? Como você falou, quando você apresenta aqui para as pessoas aqui na Terra, é obviamente que todo mundo ia dizer para mim, não, a gente separa. sempre tem solução para o problema do outro. Exato. Não é? Para o nosso, a gente não tem solução. Tem uma frase que eu gosto muito, que é gerar um testemunho dói. Mas a gente não quer gerar testemunho, porque dói o processo. Nossa, exatamente. Dói aguardar o Senhor Somos salvar esmagados, o esposo, né? Dói aguardar o Senhor libertar aquele menino que está nas drogas, a menina que está rebelde, que está no mundo, né? Está se perdendo. Conseguir aguardar, né? Aguardar. Vendo, exatamente. Sim. Então vai doer. Vai, com mas certeza. É recompensador. Quantos testemunhos eu tenho ouvido, tenho contemplado do que o Senhor fez, restaurou famílias, lares. Exatamente. Né? E é importante dizer aqui que sobre a orientação da palavra, Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio. Exato. A não ser que seja uma causa muito grave, né? Mas hoje as pessoas banalizaram, né? O casamento, né? Os valores foram trocados, né? Se desiste muito fácil. Isso, né? Exatamente. Se desiste muito fácil. Exatamente. E foi assim que eu venci, Lilian. No meu casamento hoje, para a glória de Deus, eu tenho um casamento abençoado. Glória mas eu perseverei. Eu perseverei em oração até o dia. Por isso que é importante também trazer isso aqui. Até o dia em que eu estava em oração, o meu esposo, sem que eu
o convidasse, chegou para mim, eu já estava, né, toda semana participando dos cultos na igreja, e ele chegou para mim e falou assim: amanhã eu vou com você. Olha. Né? Então, esse é o Deus tremendo que a gente serve. O de repente de Deus, É né? o de repente de Deus, repente exatamente. de Deus. Deus, ele vem com o sobrenatural, uma hora que o dia que você não espera, a hora que você não espera, Exatamente. na situação completamente inesperada, mas ele traz o milagre. E aí, quando então ele começou, né? Ele veio para a presença do Senhor junto comigo. Eu estava já orando há muito tempo. Então, para você, mulher, que acha que, como a Lilian falou aqui, né? Nós, mulheres, nós gostamos de usar esse termo. Causa perdida. Né? Às vezes você acha isso do seu filho. Meu filho é causa perdida. Também outra coisa. Não use esse termo para o teu filho, para o teu esposo. Ah, meu marido é causa perdida. Não existe nada perdido para o Senhor Jesus. Exatamente. Ele é o provedor do milagre. Ele opera no sobrenatural, no improvável. O poder da vida e da morte está na nossa língua, diz Provérbios. Então, nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Abençoar, né? profetizar. Exatamente. E veja, né? Quão importante é a intercessão. A rainha Esther, né? Ela, através do jejum e da oração, ela intercedeu. Então, assim, a rainha Esther, o próprio nome, né? Ela já era rainha, né? E ela tinha uma beleza inconfundível, né? Ganhou um concurso de beleza, mas ela não usou em nenhum momento os artifícios humanos, né? As conquistas dessa terra. Muito pelo contrário, ela intercedeu. Então, assim, uma das maiores intercessoras da Bíblia. Lógico, temos muitas mulheres, mas a que mais marca, assim, que fica mais marcante para nós sem dúvida nenhuma, a rainha Esther, a intercessão que ela fez, uma cidade jejuar para conseguir as respostas no Senhor. Quando ela se deparou com uma dificuldade, com uma adversidade, então, imediatamente, ela intercedeu, não somente ela, mas ela foi influenciadora numa intercessão, né? Sim. No coletivo. Coletiva, exatamente. Um jejum coletivo, uma intercessão coletiva. Né? Eu acredito assim, que Deus não coloca ninguém numa cadeira de honra sem um propósito. Exato. Esther foi para lá, ela não era para ela estar lá, ela era uma judia, era Hadassah. Exato. Né? Ela passou por várias dificuldades na sua vida, porque ela ficou órfã, ela foi criada por Mardoqueu, né? Sim. E ela foi para lá dentro do palácio. Exato. Mas tudo era já propósito. Um propósito, um plano do Senhor. Sim. Né? Quando Mardoqueu a procura para que ela intercedesse ao rei, que ela fica insegura, e assim, que Deus não coloca ninguém em uma posição, numa cadeira de honra sem um propósito. Exato. Esther não foi parar à toa dentro do palácio. Né? Apesar das suas dificuldades, ela ficou órfã, né, muito cedo, de pai e mãe, foi criada por Mardoqueu, num contexto difícil na sua infância, na sua adolescência, e ela foi parar lá. Mas Deus, tudo já era um propósito, um plano do Senhor. Sim. E ela foi usada, né, a favor do povo de Deus. Sim. Quando o Mardoqueu pede para ela interceder, ela fica em dúvida, ela titubeia ali, Sim. porque ela teve medo, gerou uma insegurança, porque ela era rainha, mas o poder não estava com ela. Exato. Assim como somos nós. Né? Nem tudo está ao nosso alcance. Exatamente. Eu acho interessante que quando ela manda a resposta para o servo e o Mardoqueu contesta ela mais uma vez e ela fala: se perecer, pereci. Entendeu? Então vai valer a pena. Exato. Eu vou arriscar tudo. Tá faltando a gente arriscar tudo e agir com fé, né? Chegando ao Senhor em oração com fé. E ela coloca toda uma nação em jejum e em oração. E o Senhor veio com livramento. Exatamente. Né? Foi algo notório, ficou marcado para sempre. Tanto que, né, nós temos um registro até hoje aqui na palavra, Sagrada. Na Bíblia Sagrada, que é a palavra eterna. Sim. Né? Então, assim, um ato de coragem de uma mulher corajosa, intercessora. Ficou eternamente registrado. Sim. E o que é também, assim, lindo na história, né, da rainha Esther é justamente a confiança que ela teve, né, no Senhor. No Senhor. E muito bem
esse exemplo, né, que a Lilian trouxe. Se perecer, perecia, né? E esse é o Deus que nós servimos. É o tá Deus... faltando gente que vai junto com você. Exato. Entendeu? Que segura a tua mão até o fim. Sim. Entendeu? Que vai junto na batalha. Que conta comigo, eu tô na oração, tô no jejum, tô na intercessão por você. Exatamente. Nós temos tantos exemplos dentro da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, sobre a intercessão. Quando Deus ia exterminar o povo, Moisés se colocou na intercessão. Na intercessão. Olha que interessante, ele fala, Deus, salva o povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Meu Deus, muito forte. Quem é que tem coragem de falar isso? Risca meu nome, Senhor. Se for para sacrificar o povo, sacrifica eu junto. Olha o poder da intercessão, né? A igreja lá em Atos 12, reunida, orando por Pedro, que estava preso. A sentença dele já estava dada, ele ia ser morto no dia seguinte. Exato. Mas tinha uma igreja. E onde é que eles estavam reunidos? Na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Entendeu? A mulher abriu a porta da casa dela, colocou a igreja para orar numa época de perseguição acirrada. Exatamente. Herodes já tinha matado a Tiago a fio de espada. Sim. Né? E ela colocou a sua vida em risco para interceder por um líder da igreja, por Pedro. Exatamente. E nós temos aí o resultado. Sim. Pedro, Deus enviou um anjo lá na prisão e libertou Pedro. Onde é que ele foi bater? Na casa da irmã Maria. Ai, a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia é maravilhosa, tudo é perfeito, né? Na palavra do Senhor. A oração. Exatamente. Tudo vem através da intercessão, da oração, da coragem, né? Sim. Porque também exige a coragem, né? Sim. A intercessão exige muita coragem. Nós temos que ter em mente que a nossa luta, a nossa guerra não é carnal. Nós estamos acima disso. Exato. O mundo espiritual, ele é muito real. Exato. Né? Então, nós em temos... Efésios fala, né? Sim. Não, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Mas contra os principados e potestades. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Armadura de Deus. Capacete, blindar a nossa mente. Né? Porque hoje em dia... né? Sim, a espada, a palavra do Senhor. Temos que estar munidas, né? Exato. Temos que ficar na posição. Firmes, né? Firmes. Porque é uma batalha. Exatamente. Sempre constante. Sempre né? constante. Na obra do Senhor. Sabendo Exatamente. que nada é em vão. O Senhor é galardoador e recompensador. Exato. Tem vitória para quem ora. Amém. Não é só arrumar tempo. Né? Não é só... Claro, você tem que se programar, se organizar e priorizar. Por exemplo, às vezes eu recebo ligações, Lilian, eu preciso de oração, estou com uma causa assim. Eu já tento ali na hora, só se for uma coisa impossível, já orar naquele momento. Olha. Porque se a gente deixa para depois, a gente esquece. Exato. Né? A gente... eu tenho o costume também de anotar nomes, né? Anotar os nomes que eu preciso orar, Sim. porque ali na hora... Eu sei que o Senhor está contemplando, eu sei que Ele é sabedor, mas se a gente tem essa disciplina, né? Fica mais fácil. Mas lembrando, né? O que eu disse aqui, que é uma guerra espiritual. Sim. Eu lembro, Daily, que quando eu comecei a ministrar fora, eu passei por um processo espiritual, uma guerra muito tremenda. Se levantou, né? Se levantou. Os gigantes se levantaram. Sim, se levantaram. Eu tinha visitações em visões, em sonhos, de demônios me sufocando. Uau. Várias vezes, 4, 5 vezes, eu acordava no meio da noite e o demônio em cima de mim, me sufocando, querendo calar. E eu tinha uma constante dor na minha garganta. Querendo calar a tua voz. Calar a minha voz. E é isso que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer com você, mas ele não vai conseguir no nome de Jesus. Amém. Ninguém vai calar a sua voz, ninguém vai te parar, você vai cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu passei por esse processo de estar preparando, às vezes, mensagens e ver demônios na janela do apartamento, da onde eu moro, e aquilo começar, eles não faziam nada, mas eles ficavam ali. Uau. E através da oração, do clamor, e repreendendo. Exatamente. Entendeu? E repreendendo. É porque eles não resistem ao nome de Jesus, não né? resistem. Por isso que é importante. Não tem nome mais poderoso que o nome do Senhor Jesus. Não tem. Ele é o nome sobre todo nome, né? Exatamente. Por isso também é até legal que... agora, a gente, falando sobre isso,
A importância também dos louvores em casa. Sim, né? Deus habita no meio dos louvores. Exatamente, o nome de Jesus. Não existe um ambiente que tenha presença, né, de demônios Sim, que consegue resistir à palavra Jesus Cristo, né? é verdade. A palavra do Senhor. Então, nesse momento, é importante porque já começa uma limpeza aí, espiritual. Sim, E é importante também que falamos aqui sobre esse plano invisível, sim. né? Porque o plano, ele existe, né? O plano espiritual existe, Sim. as pessoas não... Tem muita gente que acha, né, que o diabo é aquele vermelhinho do garfinho, Não. né? Que ele é... que ele é o folclore, né? Você falando de ambiente, eu lembrei que eu nunca tinha... Eu sou enfermeira, né? Sou formada, sou enfermeira. Eu nunca tinha visto isso no centro cirúrgico. Então, quando eu fui fazer essa cirurgia, o ambiente estava totalmente hostil. Certo. O espiritual falando. Eu fiquei uns 40 minutos sozinha no centro cirúrgico. Claro que entrava um auxiliar, às vezes entrava alguém, saía. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo aqui? E o Espírito Santo me disse, comece a louvar. Oh, glória. Então, eu trouxe o ambiente da glória de Deus para dentro daquele centro cirúrgico. Porque havia uma batalha ali, né? E aí eu comecei a louvar. Quando a médica, a chefe, né, da equipe médica disse que ela ia colocar uma bolsa de colostomia em mim e uma bolsa também na bexiga, para urina, e eu disse, a senhora vai tentar? Ela falou assim, eu vou tentar, mas sem muita, né, assim, aquela coisa de médico que a gente sabe, eles têm que ser ali, né, realista, falar. Certo. E eu falei para ela, então a senhora vai conseguir, no nome de Jesus. Pronto. Entendeu? Quando eu deitei na maca, que aquela luz branca lá do centro cirúrgico se acendeu, e eu orei ao Senhor, foi a minha última oração. Nossa, que ali tremendo. antes da anestesia. E eu orei ao Senhor. Mas antes disso, teve uma preparação através dos louvores. Por isso que é tão importante. O som que nós ouvimos influencia. Exatamente. Entendeu? Influencia. Muito. Cuidado com o que você ouve, né? Exato. As batidas, as letras, as né? letras. As letras. Sim. São muitas mensagens, né, que entram através Subliminares, da música, exatamente. Sim. Coisas que foram consagradas, né, ao diabo, ao inimigo, Exato. e a gente está ali inocentemente, né, Exatamente. sem, né, com uma venda nos olhos. Sim. Não estamos nos atentando Exato. sobre a importância do louvor junto com a oração. Isso, exatamente. É uma porta de entrada, Sim. né? A música, ela é uma porta de entrada. Eu gosto de orar com fundo musical. Eu também. Eu não tinha esse hábito. Eu gosto muito, porque prepara o ambiente, né, Lilian? Ele deixa... Exatamente. Nós sentimos assim, como os anjos, né? Eles Sim. começam existe um mover ali. E o Senhor começa a ministrar, Sim. nos dá direcionamento através ali na oração, Exato. por causa, às vezes, de um louvor que está tocando. Exatamente. Né? Essa questão da música foi muito forte, assim, para mim, das mensagens, né? Através das letras. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, logo depois, algumas músicas internacionais, né? Eu escutava e aquilo começava assim, um incômodo, mas eu não estava entendendo o que a letra estava dizendo. Sim. Mas era um incômodo muito grande, ao ponto, assim, eu começava a perceber o ambiente da minha casa mudando. Olha só. E eu falava, não, tem alguma coisa aqui. O que isso está acontecendo, né? Porque a gente começa a descobrir algumas coisas, né? Quando a gente começa a entender o plano espiritual. E aí eu fui consultar a letra dessa música na qual eu estava muito incomodada. E foi uma surpresa para mim, porque a música falava o tempo todo do inferno, de Satanás, quando eu servia a ele, quando era o tempo todo assim. Sim. Eu falei... Cai por terra. Já achei o erro. Te encontrei Mas aqui hoje dentro nós da temos minha um casa. desafio, sabia? Porque hoje está muito escancarado. Antes, os louvores, eles traziam... A maioria, as mensagens eram incultas. Subliminares, que eles falam, estava por debaixo do tapete. Hoje não, é tudo muito aberto. Exato. E as pessoas perderam o temor. E cantam isso. Exato, né? É verdade. Até em desenho infantil, né? Acabei presenciando alguns, recentemente, desenhos infantis na letra
dizendo assim, claramente que o desejo é ir para o inferno, adentrar nas trevas, né? Conhecer a escuridão. E é muito triste, né, Lilian? Porque assim, não é todo mundo que tem o conhecimento, né? Em nome de Jesus, eu já declaro e profetizo que você que está ouvindo, que está participando desse podcast, vai ter, Amém. Ou já tem, em nome de Jesus. Amém. Mas assim, o nome é discernimento de espíritos, né? Sim, hoje nós precisamos pedir isso na nossa oração. Na nossa oração. De espírito. Discernimento de espírito. Porque esse exemplo que eu estou dando aqui da música é justamente um discernimento de espírito. Então, assim, quando começou a habitar... quando chegou ali dentro da minha casa e tomou o ambiente da minha casa ao ponto de eu começar a notar... sabe assim, quando começa pessoas assim para discórdia, um fala uma coisa, o outro entende outra, e aquilo tomou uma proporção que era para assim gerar uma briga. Sim. E então é isso que é muito importante também, tá? O discernimento de espírito. Sim. Quando eu identifiquei, né, o que estava acontecendo, então imediatamente eu falei assim, música assim aqui eu não quero mais. Sim. E aí também é onde a gente também tem usou da sua autoridade através do discernimento do espírito. Exatamente. Eu faço isso, eu não sou a irmã do coque, mas eu faço isso em casa. Eu saio orando, expulsando tudo. Glória a Deus, oro no quarto do filho, da minha filhinha, orando, consagrando ao Senhor. Coloco mesmo as mãos na porta da minha casa, da entrada. E vou repreendendo. Exato. Porque nós estamos numa guerra. Isso, é uma guerra. O diabo não brinca de ser diabo. Não. E nós não podemos brincar de ser crentes em Deus. Exatamente. E quantas pessoas estão dentro desse ambiente, passando por isso dentro de casa, Sim. mas não têm o discernimento, assim, não imaginam através... de qual porta, qual canal está entrando, Sim. né? E às vezes é uma coisa que parece tão pequena, né? Exato. Aí entra na família, destrói a família, destrói a vida de alguém, né? Um relacionamento, ou a vida de um filho. A igreja, ela não pode perder a oração. Eu sei que hoje está muito difícil, né? Por questão do tempo, do trabalho, as pessoas têm pouco tempo para estar, às vezes, né, os cultos, o trânsito, enfim. Mas o culto de oração, ele não pode ser extinto da grade da igreja. Apesar que as pessoas, algumas delas, ou a maioria, fogem da oração, né? A oração no coletivo, a oração no conjunto, tem um mistério nisso. Sim, né? Exato. A Bíblia fala que a gente deve orar um pelos outros para que nós nos saremos. Amém. E vos sareis. Exato. Então, às vezes, a tua cura está na nossa oração junta. É verdade. Então, a igreja, os cultos de oração, eles têm que ser... Não podem ser extintos e eles têm que ser melhor frequentados. A importância de orar no quarto é maravilhosa, mas o culto de oração... ele não pode ser... Tem mais impacto, sim, né? Sim, no coletivo. Exatamente, no coletivo. E eu achei interessante essa observação, porque as pessoas hoje em dia, elas estão agindo assim. Vamos supor, o culto está marcado para as 20 horas. Uhum. Então, vamos chegar às 19h45 para orar? O povo não chega. É a hora que ninguém... Se você falar... 8 horas, nós temos oração, o culto vai começar às 20h10. O povo chega às 20h10 para fugir da oração. Exatamente, porque desprezando algo que é tão importante, né, na nossa vida. Não descobriram a importância, o segredo que é a oração ali na igreja, em conjunto, né? Dividir o seu problema com o seu pastor, com a sua pastora, né? Para que eles estejam intercedendo, orando por você. Eu recordo, assim, da Bíblia Sagrada, quando, acho que em Atos 16, quando Paulo está em Filipos, ele está procurando um lugar, ele encontra um grupo de mulheres orando. Verdade, ele encontrou tremendo. Um grupo de mulheres orando ali, entendeu? Se hoje em dia, se os Paulos saírem, vão encontrar um grupo de mulheres orando, né? A gente tem que se perguntar, fazer essa pergunta para mim mesmo. Será que vai me encontrar orando? Exatamente. Né? Isso é muito incrível, né? Essa observação que nós estamos trazendo, porque nos dias de hoje, né? Sim. Nós até estávamos assim, por esses dias conversando a respeito disso.
sobre encontrar pessoas de oração. Sim, os cultos domésticos, Exato. né? As campanhas de oração nos lares. Exatamente. Né? Isso é muito importante, você tomar um café com a sua amiga, mas antes daquele café, fazer uma oração, ao término, fazer uma oração, apresentar ali. Exato. Eu tenho um grupinho de amigas que a gente sempre se reunia, às vezes, assim, pelo menos uma vez a cada 2 meses e tal. E cada uma ali colocava, olha, meu pedido hoje é tal questão. Olha isso. Quantos testemunhos nós temos Exatamente. desse grupinho de 3, 4 amigas, entendeu? É que isso que é de importante, oração, sim. né? Isso que é importante, essa união em Sim. oração, é isso que as mulheres precisam entender, Lilian, Sim. que elas têm a resposta vem quando tem essas mulheres que intercedem juntas, que Sim. oram juntas. A tua causa, ela tem solução. Amém. É isso que você precisa entender, mulher. Nós estamos aqui hoje unidas no nosso podcast aqui, Mulheres da Fé. É porque é justamente isso. Nós duas vivemos essa Sim. vida de oração, de intercessão, e nós sabemos os milagres que nós alcançamos através Sim. da oração. Sim. Muita gente acaba desprezando porque acha a palavra oração, né? Uhum. E acha que é aquilo que é de repente, assim, algo automático, algo decorado. O próprio Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ah, mas eu não sei orar. Ora o Pai Nosso. Né? Tá aqui na palavra, é Sim. eterna, uma oração que vai abrir caminhos. Eu gosto muito de uma frase de um pastor, amigo meu, que diz assim que aquele que não ora, Deus vai te dar um motivo para você orar. Então é melhor você orar. Cuidado com os motivos de Deus, geralmente são os motivos dolorosos. Eu né? já ouvi assim, não vem pelo amor, então Vem vai vir pela dor. Tá amarrado, né? Não é assim, não é uma regra, Sim. né? Mas às vezes Deus vai te separar Sim. numa situação, né? Sim. De dor, de repente. Para você ter um encontro com ele, Pra ter conhecer um de perto, encontro. né? Exatamente. Já conhecia de ouvir falar, mas agora ele estava conhecendo de perto. Passou ali, né? Então, nós devemos mesmo... essa questão da oração, acho que ela só vai se findar no céu. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, exato, né? Ela faz parte de nós. Faz parte do nosso cotidiano. Sim, né? que nós que cremos em Deus, ela Sim. faz parte de nós. E é importante também deixar, assim, muito bem, né? Que as mulheres entendam isso. Eu não sei orar. Uhum. Então, seja sincera. Sim. Né? Se derrama com a sua verdade. Sim. Ah, mas eu não tenho o meu altar secreto. Eu tenho um ambiente na minha casa, Lilian, que ali é o meu altar secreto. Sim. Seu Então, cantinho da oração. É o meu cantinho da oração. Eu tenho o horário, o lugar, né? É importante também, Sim. porque ali vira o teu altar secreto. Sim. E ali você começa a ver um mover que vai Sim. impactar não só a tua vida, mas começa a impactar a tua casa. Sim. Mas eu não sou casada, né? O teu trabalho, o teu ambiente de trabalho, você começa a notar as pessoas diferentes. Tudo começa, que nós chamamos de viver no favor de Deus, né? Uhum. Então, assim, tudo começa a ficar favorável para você. Sim. Então, faça isso, né? Comece hoje. Se organize, Se né? organize, exatamente. Não é religiosidade, Não. mas é importante você ter. Eu ganhei há importante. pouco tempo uma almofada bem bonitinha, tem lá um versículo, né, sobre a questão da oração, e todo mundo sabe, aquela almofadinha lá é pra gente orar, fica lá no meu quarto, até minha filhinha pega às vezes. É o altar secreto, sim, exatamente. Sim. Você precisa, eu acho interessante, os seus filhos vão lembrar de você orando. Isso. O seu marido vai lembrar de você orando. A oração, ela deixa um legado, sim, né? É um legado, exatamente. Você hoje está intercedendo. Como o próprio exemplo, né, que você trouxe, Lilian, a mãe dela foi a única que ficou em casa intercedendo. Sim. Então deixou um legado. Por quê? Porque a Lilian, uma amiga que eu conheço, ela está na presença do Senhor, o marido está na presença do Senhor, os filhos estão na presença do Senhor. Ela tem uma menina que é a coisa mais linda, é uma bênção.
Daqui a pouco vai estar pregando também. Ou ela falou que vai pregar, hein? Que ela Sai já da tem frente. cara de pastorinha. Mas o que foi isso? Na verdade, o legado da sua mãe. Quantas vezes a minha mãe fechava a porta do quarto? Era aquelas portas antigas que tinha aquela fechadura mais abertinha, então você olhava ali, né? E eu via a minha mãe orando. Hoje em dia eu acho interessante que às vezes eu fecho a porta do quarto orando, se alguém me chama ou aperta a campainha, tem telefone, meu filho fala, minha mãe não pode atender, ela tá orando. Olha, entendeu? O respeito. Não pode. Não vai lá no quarto. Ele fala pra minha filha: não vai no quarto que a mamãe tá orando. Olha que incrível. Aí ela abre de curiosidade, ela vê que eu tô orando, ela fecha a porta do quarto. Então isso cria um legado. Legado. Vai ficar. Isso vai ecoar na registro, vida dela, sim, exatamente, dos filhos. Para sempre. Para sempre. Para sempre, verdade. Eu quero encerrar a nossa conversa, mas lembrando. Nós estamos aqui, o tema de hoje é sobre a oração. Eu estou aqui com uma amiga querida que compartilha também dessa vida de fé. Mas existe algo que está acima de tudo, que é a cruz de Jesus, a morte de Jesus por nós. Jesus morreu por mim e por você. Então, a oração, ela faz parte do processo de transformação. A oração nos traz a paz que nós necessitamos, mas existe acima de tudo que nós conversamos aqui, a renúncia de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua. Então, pega essa palavra para você hoje. Todo o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, felicidade, paz, tudo aquilo que hoje é incômodo. O sangue de Jesus derramado foi para te curar desse incômodo. Ele vai a morte de Jesus na cruz trouxe para você a cura da enfermidade que você, de repente, você tem um laudo hoje. Você está enferma, mas o sangue de Jesus te cura hoje. Para honra e glória do nome dele. De repente você está passando por uma adversidade, um problema financeiro, um problema no casamento. Jesus derramou o sangue dele para restaurar esse casamento hoje. Eu já determino, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui hoje unidas pelo nome dele, que é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. É verdade. E ele, como nós estávamos conversando, próprio Jesus Cristo, ele orou na cruz do Calvário, né, Lilian? No momento de maior dor, de maior sofrimento, né? Ele intercedeu ali, né? Pelos ladrões que estavam lá. Exato. E aí, eu fico pensando, né? Que amor é esse, né? Antes de Jesus, ele sair da terra, ele tá orando ali por ele, né, naquele momento de comunhão com o Pai, e depois ele ora pelos seus discípulos, né? Esse sentimento que moveu ele é o amor, né? O mesmo amor ali derramado na cruz do Calvário, né? Para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que pudéssemos ter a vida eterna. Né? A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então, no momento que eu estou orando, o Espírito Santo que habita em mim, ele está levando a minha oração, aquilo que a Bíblia fala que a gente não sabe orar, como convém orar, né? Ele leva a minha oração com gemidos inexprimíveis junto a Jesus, e Jesus que está à direita do Pai, intercede por nós. Né? Que coisa maravilhosa que o Senhor trouxe para nós, deixou para nós esse exemplo, né, de oração. Ele sendo filho de Deus, Deus Pai, ele orando, intercedendo por nós. Para você, entendendo sempre, Jesus morreu por mim e por você. E então, assim, não tem motivo hoje para você aceitar o problema que você está passando, não tem motivo hoje para você aceitar aquilo que está te incomodando, o que está tirando a sua paz. É isso que eu quero falar. O que está tirando a sua paz. Jesus é o único que vai trazer a solução, o milagre, e a gente tem essa comunhão
A gente consegue através do poder da oração. É verdade. Os problemas, eles sempre vão existir. Sim. No dia mal vai chegar, nós passaremos por vales, por desertos, Exato. por momentos de aflições, por momentos de dor, de percas financeiras, de percas de pessoas. Exato. Né? Nós vamos passar por isso. Mas o que muda é que através da oração, né, através do Espírito Santo, Senhor, nós temos a paz que excede todo entendimento. É isso que você tem que ter em mente, porque essa adversidade que você está passando, ela vai passar, Deus vai te dar a solução, mas enquanto ela não passa, você tem que ter paz. Isso você adquire através da oração. Da confiança em Deus. Exatamente, né? Exatamente. Queridas, e nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast Mulheres da Fé. Foi uma bênção muito grande, tenho certeza, uma bênção para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Eu tenho certeza que tudo que foi lançado aqui, cada palavra que saiu da nossa boca foram sementes espirituais para a tua vida, mulher. E eu já creio, em nome de Jesus, que tudo aquilo que você está passando, que vai haver milagre. Amém. Deus está no controle da sua situação, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos encerrar, então, o nosso podcast. Muito obrigada, Lilian, pela sua presença. Foi uma benção. Acabou. Que pena, né? Que pena. Muito bom, né? Passou rápido. Passou rápido. Falar sobre Jesus, né? É uma maravilha. Que assunto bom, exatamente. né? É sempre tremendo. É verdade. E nós vamos encerrar, então, nosso podcast. Lilian, eu te convido a fazer uma oração. Nós estávamos falando sobre oração e eu convido agora a Lilian para encerrarmos o nosso programa, o nosso podcast através de uma oração abençoada. Amém? Deus abençoe. Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos tão preciosos diante da tua presença. Te agradecer, Senhor, pela vida da Dali, Senhor, por todos que aqui estão, Senhor. E também, Senhor, por esta mulher, esse homem, esse adolescente, Senhor, quem estiver assistindo, Senhor, Deus, esse podcast, que seja alcançado, Pai. Amém, Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, nós não sabemos orar como convém, Pai, mas nós nos colocamos na brecha, Senhor. Amém, nós levantamos muros agora, Senhor, de oração em favor, Senhor, dessa mulher, desse homem, Senhor. Senhor, eu quero repreender no teu nome, Jesus, toda a enfermidade, Senhor. Oh Deus, que o Senhor entre com libertação dentro desse lar, ó Pai. Que o Senhor entre com restauração nesse casamento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, cada família aqui, Senhor, representada, cada igreja aqui representada, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, a nação brasileira nas tuas mãos. Amém, tu és o Deus dessa nação, Pai. Nós te apresentamos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, em tratamento médico, nos leitos dos hospitais, Senhor. Amém, aqueles que estão com diagnóstico, Senhor, de doenças incuráveis. Tu és, Senhor, o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que liberta. A nossa confiança está em Ti, Pai. Amém, eu quero Te louvar, Te dar honra, Te dar glória, Pai. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, que não há Deus como o Senhor, Pai. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Fica, Senhor, com cada um, Pai. E que possamos, Senhor, numa outra oportunidade, Senhor, ó Deus, ouvir testemunhos, Pai. Glória que possamos participar, Senhor, de cultos de ação de graça, aleluia, de oferta de gratidão, Pai. E que em tudo, Senhor, o seu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.